A gente vai conversar agora com Gessner Oliveira, economista e professor da FGV. Gessner, muito boa noite, um prazer dividir tela aqui contigo, aqui no CNN Prime Time. Era um resultado esperado o déficit deste ano, até por tudo que aconteceu já na PEC da transição, ainda no fim de 2022, mas na sua avaliação esse resultado foi maior do que o esperado ou foi dentro das expectativas? Mais uma vez, muito boa noite, bem-vindo ao CNN Prime Time. Muito boa noite, Yuri. Um prazer conversar com você, conversar com os espectadores do CNN. O resultado é esperado, mas é preocupante. Na verdade, houve um gasto grande no final do ano com precatórios, houve uma compensação para os estados em função da mudança da regra de tributação sobre combustíveis e uma elevação, como você mencionou muito bem, uma elevação muito grande dos gastos prevista na PEC da transição, na emenda constitucional da transição. Aquela elevação de mais de 160 bilhões de reais, naturalmente, teria um impacto grande. Além disso, houve o impacto dos precatórios. Então, é uma situação preocupante. Você mostrou um gráfico que deveria deixar os brasileiros preocupados, porque desde 2014 tem sistematicamente déficits. Os anos de superávit, que você também mostrou, de 21, 22, foram superávites por razões muito específicas e não recorrentes. Em muitos casos, até parte do problema que nós tivemos em 2023 decorre de uma compressão artificial de gastos em 2022. Portanto, realmente esse, eu diria que é o principal ponto de preocupação na política macroeconômica, Yuri. Pois é, os governos mudam, mas o país é o mesmo e estamos todos nós aqui. Você mencionou, Gessner, a questão dos precatórios. Na sua avaliação, a gente pode interpretar este pagamento que foi feito dos precatórios, mais de 90 bilhões de reais, como uma espécie de aposta do governo de que isso se reverta em crescimento econômico para 2024, já que desde o fim do ano passado já havia estimativas de que 2024 não teria o mesmo desempenho na economia que teve em 2023. Os números oficiais ainda vão ser divulgados ao longo ali do mês de março, mas a gente tem uma expectativa de que 2023 foi um ano bom para a economia e de que 2024 talvez não seja tão bom ou pode ganhar esse impulso dessa injeção bilionária pelo pagamento de precatórios. Eu acho que não foi naturalmente algo, digamos, planejado para fazer esse pagamento, né? Isso coloca um problema do ponto de vista do caixa do governo, porém tem um impacto, sim, positivo sobre a economia. É um impacto que nós vamos precisar ver o efeito líquido, de um lado, deste impacto, do outro lado, o esforço de contingenciamento, o esforço de controle de gasto, justamente buscando melhorar um pouco a situação do déficit primário. Segundo o novo arcabouço fiscal, nós deveríamos ficar no máximo com 0,25 de déficit primário, quer dizer, o ideal seria zero, naturalmente, seria o equilíbrio. As projeções apontam mais para algo próximo a 1% de déficit, 1% em relação ao PIB. Se eu pudesse arriscar, Yuri, projeções econômicas, naturalmente, são feitas para serem desmentidas, na verdade, mas a gente cresceu perto de 3% em 2023, o que foi bom. Eu diria que vamos crescer perto de 2% nesse ano. O que é um crescimento modesto, não é naturalmente o que nós desejamos, o país precisa crescer mais, gerar mais oportunidades, mas de qualquer maneira uma situação relativamente boa. Gessner, você mencionou a questão, né, da nova regra fiscal que o Brasil tem desde o ano passado e justamente essa discussão sobre atingir ou não a meta do déficit zero neste ano de 2024, o próprio presidente Lula já falou recorrentemente e a vez mais recente foi quinta-feira para os nossos colegas da Rádio Itatiaia, numa entrevista que também foi transmitida pela CNN, que ele mencionou que se atingir o déficit zero, tudo bem, e se não atingir, tudo bem também. É isso mesmo ou não é bem assim? E o que significa cada vez que o presidente acaba colocando ali ou desdenhando desta preocupação dos economistas com a saúde fiscal do país, o quanto que isso também mexe com os humores dos agentes econômicos?
Olha, eu acho que isso retira credibilidade da política econômica e aumenta o grau de incerteza em relação aos resultados das contas públicas. Quer dizer, quando as pessoas analisam as receitas, as despesas que o Estado brasileiro tem, e aqui o Estado brasileiro, o governo, a União, os estados e municípios e os estatais, quando a gente olha o novo arcabouço fiscal, prevê equilíbrio de contas públicas já em 2024. Quando a gente olha as previsões, as projeções da pesquisa Focus do Banco Central, as projeções apontam para déficits sistemáticos até 2026. Então, isso é um problema. Isso é algo que é uma fragilidade que vai impedir, se persistir, impede que o decréscimo, a redução da taxa de juros, que é tão importante para o crescimento, ocorra de uma maneira consistente nos próximos anos para impulsionar o crescimento. Então, quando o presidente Lula fala, olha, pode ser que seja zero, pode ser que tenha déficit, desdenhando, como você disse, digamos, o novo arcabouço fiscal, eu acho que ele é um desserviço para a sua própria política econômica, que é muito importante para o país resgatar as condições para crescer de forma sustentada. Para a gente encerrar, Jéssica, uma última pergunta. A gente tem visto também todo um debate em relação ao mês de março, um mês que vai ser bem chave para a política econômica, que é quando o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, vai poder dizer se vai manter esta meta do déficit zero ou se vai precisar fazer algum contingenciamento ou rever esta meta, enfim. Quando vamos ter um termômetro um pouco mais preciso da saúde fiscal nesse próximo período. E o governo continua fazendo uma aposta bastante grande em aumentar a arrecadação para conseguir cumprir esse déficit. Tem a MP que prevê a discussão dos créditos tributários, a reoneração da folha, rever o programa de incentivo ao setor de eventos. O quanto, na sua avaliação, esta data vai ser muito chave para se entender como vai ser a dinâmica da economia ao longo do ano de 2024 e dos anos seguintes? Olha, Yuri, eu acho que vai ser chave. Eu diria que já aqui durante o Carnaval já está uma discussão efervescente, porque nós temos um problema. Os gastos cresceram muito. Há uma promessa de equilíbrio nas contas públicas que é impossível manter se não houver aumento de arrecadação. Infelizmente, Yuri, o problema é que a gente só está olhando para o lado da arrecadação. Quer dizer, o governo só tem na sua plataforma o lado da arrecadação, não tem o lado da contenção de despesas, que seria muito importante através, por exemplo, de uma reforma administrativa. Agora, dado esse fato, essa limitação, infelizmente uma grande limitação da política econômica atual, dado esse fato, o Ministério da Fazenda tem feito o possível para conseguir o aumento de arrecadação e eu acredito pouco provável que as projeções se verifiquem, consequentemente um contingenciamento seria inevitável. Eu acho que é importante manter e perseguir a meta de um certo equilíbrio nas contas públicas, sob pena de realmente causar um desequilíbrio muito maior. E aí o Brasil perde essa condição que nós comentávamos há pouco, de uma instabilidade mínima, uma inflação que está caindo e uma certa perspectiva aí de um juro de 9% no final do ano. Vamos torcer para isso, Yuri. Pois é, mais uma vez nesta edição que vou ter que usar aquela clássica expressão, vamos aguardar. Já fiz isso com o Caio Junqueira, faço agora com o Gessner Oliveira, que nos atendeu gentilmente nesta noite de sábado de Carnaval aqui no CNN Prime Time. Gessner, muito obrigado mais uma vez e te desejo um bom feriado de Carnaval. Para todos, um ótimo Carnaval para você e para todos os espectadores do CNN. Obrigado.